Dona, é assim que ela se chama em um dos seus sucessos e não é à toa, porque ela é dona de uma das vozes mais incríveis do cenário musical, do cenário drag brasileiro. O Saindo do Armário de hoje é com a maravilhosa... Bora groove, vai! Olá, põe na roda. Quero saber tudo de você aqui hoje. Eu tô triste porque eu sei falar põe na roda. Eu queria ser aqueles famosos que não sabem falar e ficam passando vergonha, mas eu super sei. É porque você já conhece faz tempo, né? Porque normalmente as pessoas não fazem ideia do Passa que é aqui, o canal. famosos falando põe na roda errado. Põe na. Pé na roda. Tá na roda. Glória Groove, você é um menino gay, drag. Uhum, sim. Tem muitas trans que se descobrem trans através do trabalho Através do como trabalho drag, como drag, né? é verdade. É verdade. Em algum momento isso me já ocorreu? passou? Do tipo assim, cara, eu tô muito à vontade aqui. Eu acho que não de transicionar completamente, mas eu acho que quanto mais você vai se aproximando dos signos do universo feminino, mais vontade dá de sentir mais como é isso, sabe? E desde quando você se entende um menino gay? Eu acho que eu me entendo um menino gay desde muito cedo, assim. Eu acho que eu sentia que eu era diferente com 5, 6 anos de idade. Eu já sentia, já sabia. Desde Muito criança, tipo, não é tipo aquele gay que se descobriu tarde. Não, porque eu era criança viada, né? Era muito evidente para as pessoas e o mundo me passava isso de volta. Eu só não sabia muito bem como lidar porque o mundo te passa isso de volta como negatividade, né? Faz entender que por você ser assim, isso é uma coisa suja, isso é uma coisa que dá pra... Porra, segura aí a onda, dá pra reverter isso. Então, eu já consegui me ligar que eu era diferente. Mas me entender realmente como uma pessoa, como gay, realmente só aos 13, 14 anos. Você sofria bullying na infância? Com certeza. É, não só por isso, acho que eu era bastante diferente. Era o cabelo, era mais gordinho, era muito viadinho, era isso, era aquilo. Mas eu tinha a música na minha vida. E a música foi responsável por eu conseguir superar várias dessas pequenas exclusões, sabe? Mesmo antes de ser profissão? Mesmo antes de ser profissão, assim. Porque eu sentia que pelo fato de ter algum talento... Eu consegui, acho que, alguma validação fora do fato de, apesar de ser gay, apesar de ser isso, ele é tão bonitinho, canta tão bem, entendeu? Você já cantava, tipo, muito desde criança? Muito desde criança. A primeira música que eu comecei a cantar foi Hero, da Mariah Carey, com 4 anos de idade. Você tem alguma lembrança muito de criança viada sua, assim? E tenho sim. A primeira lembrança muito forte, acho que foi a boquinha da garrafa, né, gente? O El Chan, eu acho que é responsável pela descoberta Por muitas de muitas das viadagens, que, cara, que na dança do bumbum ali, nossa... E a gente dos anos 90, né? Uma época onde você ligava a TV pra ver El Chan, pra ver banheira do Gugu, ou seja, era um festival de maiôs e biquínis e pouca roupa. Apesar dos pesares, acho que havia um apelo libertário nos anos 90. Eu acho incrível também. Como uma criança que era um menino gay, negro, que vem da periferia, que é um menino afeminado, você acha que tem como medir, assim, por qual dessas questões você acha que sofreu mais preconceito, assim, na tua vida? O recorte racial entrou na minha vida muito depois, né? Quer dizer, está entrando, eu poderia dizer. Eu sei que é difícil comparar dores, assim, né? Imagina, não, é muito difícil mas comparar dores. São questões diferentes que sim, mas sem sombra de dúvidas, se eu tiver que falar de um desafio, de um obstáculo, com certeza foi ser gay, porque por mais que eu tenha, que o recorte racial tenha entrado na minha vida só agora, é justamente por causa disso, né? Só depois eu fui me ligar em questões sobre colorismo, pigmentocracia, eu não tinha proximidade com essas coisas. Só depois eu fui entender aonde eu me encontro nesse espectro entre o que é branco e o que é preto. Então esse recorte racial veio muito depois, mas o fato de eu ser gay estava muito explícito, estava muito evidente desde sempre. Então foi o que me impactou mais ainda. E hoje as pessoas te veem aí belíssima. Pela audiência do Põe na Roda, provavelmente tem gente te assistindo que é criança, que é adolescente, sim, que é LGBT. Acredito que sim. E que provavelmente deve ter você como inspiração. E eu acho isso incrível porque a minha geração não tinha ídolos LGBTs pra se inspirar, ou quase não tinha. Bom, o mais próximo de ídolos LGBT que eu tive na adolescência foi a Lady Gaga, o Adam Lambert, o Mika depois. Gente, a adolescência dela eu já era adulto. Tá? Exatamente. E pensar que eu não pude ver essa figura extremamente e conscientemente bicha, conscientemente afeminada e drag, se eu não pude ter isso pra um dia ser isso pra alguém, que ótimo, né? É sinal de que a vida tá fazendo um ciclo completo. Então, eu fico feliz de poder ver hoje crianças que falam assim, me inspirei em você é incrível, você é demais. É incrível, a gente pode fazer por uma geração aquilo que a nossa geração exatamente, não teve. A gente pode demais, preencher, né? essa lacuna e ser essa pessoa que a gente não viu. E o que você falaria pra essa criança ou esse adolescente que tá te assistindo agora e que sofre bullying também por ser afeminado, ou sei lá, ou porque quer se montar, ou às vezes também não quer se montar, mas é LGBT e essa pessoa tá sofrendo agora?
E você tá aí belíssimo, acho que você é um ótimo exemplo do que, tipo, de que a gente supera isso na vida e que as coisas melhoram, tipo aquele projeto. Com certeza. Gets Eu Better. quero que essa criança, essa pessoa que tá me assistindo, se fortaleça cada vez mais e saiba que esse é só o começo e que realmente é verdade quando a gente ouve por aí que tudo melhora. Porque melhora mesmo, mas melhora Melhora quando você demais. melhora por dentro, sabe? É. Melhora quando você consegue se sentir bem com o que você é, independente da validação externa. A montação começou cedo ou, tipo, quantos anos você tinha? A montação, eu comecei a experimentar com montação e produção na época que eu comecei a fazer teatro. Eu descobri o teatro musical e, ai meu Deus, performance, arte, dança, atuação, uau. É incrível. E eu, tanto que eu achava nessa época que era isso que eu ia fazer no decorrer desses próximos 15 anos. Eu falei, eu vou ser ator de musicais, vou trabalhar com a Time for Fun, com a Disney e vou... É. Eu achava que ia acontecer tudo isso, Tem entendeu? vontade? Eu acho incrível. Eu tenho muita O vontade, musical. eu cheguei a realizar, né? A ter muitas vontades realizadas, assim, não profissionalmente, não cheguei a fazer uma peça enorme, mas meu primeiro espetáculo musical, meu primeiro processo teatral foi um processo independente do musical Hair. Que é aquele musical que Ai, revisita que é a era dos demais. hippies e tal. Sim. E foi assim que eu descobri teatro. Eu sou muito grato por ter sido Hair, porque o Hair muda muito a vida de quem passa ali. Na mesma época que eu tava experimentando justamente com isso, estudando Hair, estudando montação, produção, a febre de RuPaul começou a bater aqui. Logo ali em 2014 foi quando o negócio... Porque já passava na VH1 Sim. há um tempo atrás, Você já eu até já via? tinha visto, mas não era essa febre ainda. Eu não tinha ido pra balada Sim. ver as drags. As drags ainda estavam começando a invadir Não, o drag, cenário pop, né? hoje drag é mainstream, assim, na época. Sim, eu as lembro. primeiras drags que eu vi na balada pop foram o Trio Milano. Em que momento você contou pra tua família que você era gay? Como foi a reação? Eu tinha uns 14 anos, foi bem nessa época. Eu gostava de um menino de Brasília. Eu conheci ele na comunidade da Vanessa Hudgens, no Orkut. Eu morava numa casa com a minha família inteira, com 7 pessoas. Um belo dia começaram a achar meus históricos de conversa. Você não se sentiu invadido, assim? Muito, muito. E começou a rolar pequenas perseguições, sabe? As pessoas começavam a me jogar coisas assim, frases, pra falar, a gente sabe, viu? Não sei o quê. Então a pressão psicológica era real, Cara, a gente sabe? não pode tirar ninguém do Começou a armário. cercar. Então, na verdade, a minha saída do armário foi uma Eles te arrombada de puxaram porta do pra armário. fora do É. armário. O grande porém da história foi isso. Eu não saí do armário. Eu fui arrancado porque ninguém aguentava mais fingir que não tava vendo. E eu fui vítima dessa pressão de... Fala logo, porra. Fora se assumir gay, uma coisa que é uma curiosidade muito grande que eu tenho, porque assim, eu também me assumi gay, mas eu nunca passei pelo processo de me assumir drag pra família. E eu lembro que quando eu me assumi gay, uma coisa que minha mãe me pediu, que ficou na minha cabeça, foi assim, filho, tudo bem, vai viver sua vida tal, só não vai perder a compostura, que minha mãe quis dizer, não vai se vestir de mulher. Drag na minha vida foi o seguinte. Eu sempre soube que eu sabia cantar e que eu gostava de cantar e que era muito legal as pessoas me ouvirem cantar. E sempre houve esse apelo do, mas e aí, quando que você vai cantar pra gente? Quando você vai no The Voice? Cadê seu disco? Cadê seu CD? Mas eu não tinha referência de um artista gay fazendo sucesso. Eu sabia que eu era diferente e que pra eu fazer algum tipo de sucesso eu ia ter que me encaixar em alguma forma já premeditada. Você chegou a pensar, tipo, vou viver no armário todo gay, né? Em algum momento da Cheguei, mas depois que o teatro aconteceu, isso foi imagina, isso já era nem mais uma possibilidade. Então eu sabia que eu não ia conseguir fazer sucesso e repercussão dentro do que se esperava. Então quando eu descobri drag foi mais do que descobrir um universo de montação. Eu descobri que eu poderia trazer a estética feminina que eu tanto gostava, das minhas maiores referências, pra dentro do meu trabalho também. Quem eram suas referências? Quando adolescente eu fui muito Little Monster, assim, tipo, muito Little Monster mesmo. A Gaga arrebatou minha vida. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Eu só fui virar muito Beehive depois dessa fase Gaga. Eu agarrei muito na Beyoncé ali na época do For, sabe? Sim. Então, essas duas pessoas acho que impactaram a vida de todo mundo que é viado. Sim. Mas elas duas, minha mãe é minha referência muito grande, né? Como cantora do meu lado ali na minha vida. Eu falo isso porque eu via a minha mãe se montando todos os dias, independente do que tivesse acontecido. Podia ter morrido alguém. Ela tinha que se montar, ficar linda e sair pra ir trabalhar. Então eu acho que eu associei o mundo da montação e do empenho em estar linda e estar apresentável sempre a trabalho. É uma coisa que edifica, que é lindo, que ilumina, né? Você foi pro rap na música. Eu tive contato com hip hop, com boom bap, com rap, na época que eu tava na igreja evangélica. Só que dentro desse ministério havia os músicos e os levitas e o pessoal do ministério que tava ali
fazendo junto com a minha mãe, que gostava muito disso. Foi nessa época que eu passei a ouvir Usher, Alicia Keys, Snoop Dogg, Ja Rule, Ashanti. Foi nessa época. Então eu tinha muito contato com isso e tava na minha vida desde sempre. Mais tarde surgiu o trap, né, na cena, surgiu a Nicki Minaj. Eu fiquei como? A hora que apareceu a Nicki Minaj. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que foi inevitável eu trazer esse recorte do hip hop pra dentro do meu trabalho como drag. Primeiro porque eu percebi que isso me diferenciava das outras drags e que isso fazia do meu trabalho uma coisa mais única ainda. E segundo porque eu tava dentro disso, eu tava ouvindo isso o tempo todo, eu tava Isso afim também de foi uma trazer quebra essas de paradigma, referências. né? Porque ser drag, até, sei lá, uma década atrás talvez, ainda era sinônimo de dublar, né? Sim, De fazer aham. lip sync, Aham. show em boate e De tal. estar representando uma mulher ali e representando a voz de uma mulher também, né? Agora Groove é uma versão exagerada, aumentada, assim, do Daniel, ou são pessoas diferentes? A Glória Groove é uma versão aumentada, exagerada do Daniel. A Glória Groove hoje em dia nada mais é do que o eco do meu próprio pensamento. Se eu não tô fazendo isso aqui que você tá vendo, eu tô pensando em fazer isso que você tá vendo. E eu tenho uma relação com isso como um nome artístico. E falando sobre o momento musical atual, a gente vive um boom de artistas LGBT, tipo, Sim, tem graças a muitas Deus. trans, tem Lineker, tem Lia Clark, tem drags, As tem Bahias. Pablo, tem as Bahias, tem... Cara, muita... Na verdade, se eu for citar aqui, certeza que eu vou esquecer alguém, porque tem muitas referências fora do Brasil, E dentro contando, do né? Brasil. E aparecendo todos os dias aparecendo. gente nova. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente tá vivendo um momento político, conservador, escroto, que tem muita gente intolerante, falando absurdos por aí, tentando cercear direitos conquistados e tal. Ao que você acha que se deve esse boom de artistas de diversidade? E... sei lá, cara, você acha que isso tem alguma coisa a ver com esse momento aparentemente conservador? É muito engraçado pensar isso, que a gente vive no país Na verdade, da hipocrisia, parece que não né? faz sentido, assim. E de pensar que, por exemplo, a gente vive no país que mais mata travestis no mundo. E também no país que mais pesquisa pornografia com travestis no mundo. Não tem como não pensar que é a mesma pessoa que faz as duas Na coisas. Rússia, tipo assim, ser gay é tipo impossível. E aí, o termo mais buscado na Rússia de sexo, no Xvideos, é sexo anal. Ué, me incomoda quando eu vou responder uma entrevista e a pessoa que tá me entrevistando já chega nessa vibe do... Como é pra você agora que você está famosa? Você é muito requisita. Você acha que o preconceito acabou? Não! Eu acho que aumentou. Acho que eu posso morrer a qualquer momento fazendo um show, porque eu sou alvo de ódio gratuito a qualquer instante, entendeu? Então a luta tá só começando. Não vamos se iludir achando que a luta tá ganha. A gente tá vendo nossas amigas virando estrelas internacionais, Exatamente. fenômenos do pop, e entrando nessa onda de que, vencemos, é isso, acabou. Agora a gente vai pra dois momentos bem rápidos, que é, esse aqui desenvolvido especialmente pra Glória, uma música que eu cantaria para Ai, meu Deus. RuPaul. Aí eu ia cantar um louvor. Olha. RuPaul. Eu ia cantar um Uma coisa louvor da gospel, Renascer. assim? Graças te damos Maravilhoso. todos os dias. Amém, RuPaul. Uma música que eu cantaria para Michel Temer. Vá se benzer, não vá que o santo não parece com você. Não acredito no que vejo, não acredito. É uma música que você cantaria pros seus fãs. Eu cantaria pra eles, com certeza, Gloriosa, poxa, porque é assim que eles fazem eu me sentir. Curiosa, que quebra desse jeito formosa. Subiu no salto maravilhosa. E agora um bate-bola. Família, Necessário, porém, vamos reaver. drag do RuPaul favorita. RuPaul. Uma drag brasileira que a galera tem que conhecer. Brasileira que a galera tem que conhecer. Que você indicaria agora pra, tipo, gente, vai, pesquisa essa aí que ela... Butantã. Eu não conheço, gente. Butantã é da Ilha do Amor, São Luís do Maranhão. Olha, quero também você saque. Um moleque brasileiro pra perder uma meia hora. Taiguara Nazaré. Um clipe que você ama. Pra sempre, telefone. Eu trocaria de voz por um dia com... Eu trocaria de voz por um dia com a Leila Hathaway. Arrasou! Manda então agora um recado pra galera conhecer seu canal no YouTube, assistir seus clipes, suas redes sociais. Gente, por favor, @GloriaGroove em todas as redes sociais. Assista meu clipe novo, meu making off também. Glória Groove. Olha como reluz, brilho que te seduz. Ofusca feito sol, essa bunda tem muita luz. Eu sou Glória Groove do Brasil e esse foi o meu Saindo do Armário. Vai segurando.